Há encontros que não nascem do acaso. Eles são sementes de eternidade, plantadas em corações que nem sabiam que estavam prontos. Esta é a história de um homem que tinha tudo, exceto paz, e de como um simples olhar mudou para sempre o curso da sua vida. O som das moedas tilintava sobre a madeira envelhecida da banca de impostos. Era manhã em Cafarnaum, e o calor já começava a pesar sobre a cidade. Homens passavam às pressas, desviando o olhar ao cruzar com o homem sentado atrás da mesa. O nome dele era Levi, conhecido por muitos, desprezado por quase todos. Ele era cobrador de impostos, um homem instruído, fluente em grego e hebraico, conhecedor das leis de Roma. Mas nenhuma dessas virtudes lhe rendia honra entre o seu povo. Para eles, Levi era um traidor, um israelita que havia vendido sua alma aos opressores para viver cercado por luxo e segurança. A casa que ele morava era grande. As roupas, sempre limpas e bem ajustadas. Mas bastava vê-lo sozinho à noite, sentado diante da lamparina, para perceber que sua alma andava cansada. Todos os dias eram iguais. Registrar nomes, cobrar valores, suportar insultos murmurados por trás de dentes cerrados. Levi havia se habituado à solidão, como alguém que já não espera nada de ninguém. Mas em algum canto de seu coração havia uma inquietação, uma voz silenciosa que sussurrava: "Você nasceu para mais do que isso." Foi em um desses dias comuns que algo incomum aconteceu. No meio da multidão que passava pela rua estreita, um homem diferente caminhava. Não carregava riqueza nem status, mas sua presença era inegável. Alguns diziam que ele era profeta, outros apenas um mestre com palavras que queimavam por dentro. Levi o observou à distância. O nome dele era Jesus. Os olhos dos dois se cruzaram por um instante. E naquele breve segundo, Levi sentiu algo que não sabia nomear. Não era julgamento, nem desprezo. Era um olhar que o via inteiro, que atravessava as paredes do cargo, do passado, dos erros. Era como se aquele homem enxergasse não o que Levi havia sido, mas o que ele poderia se tornar. Aquele dia terminou como os outros, mas o olhar ficou, incomodava. Revirava memórias antigas, provocava pensamentos que Levi tentava calar. Ele se pegava, pensando em como seria viver diferente. Não por dever, mas por amor. Não pela lei de Roma, mas por um propósito eterno. No silêncio de sua casa, enquanto os serviçais dormiam, Levi fitava o teto de pedra e se perguntava se era possível recomeçar. Se alguém como ele, tão marcado, tão manchado, poderia ser digno de algo novo. Na rua, ouviam-se vozes de pessoas falando sobre milagres, curas e ensinamentos que ninguém jamais havia ouvido antes. E em cada palavra, o nome de Jesus voltava a aparecer. O tempo parecia desacelerar, como se o universo esperasse que ele desse um passo. Mas Levi não sabia como. Tinha medo. Medo de perder tudo o que construiu, ainda que soubesse que aquele tudo era quase nada. Na manhã seguinte, ele acordou com uma sensação estranha, como se algo estivesse prestes a acontecer. O ar parecia mais leve e o som dos pássaros mais vivo. Ele se preparou como de costume, organizou as moedas, revisou os registros, mas não sabia que aquele seria o último dia em que faria isso. Porque o homem que ele viu de longe, o homem do olhar que despia a alma, estava se aproximando. E com passos firmes, Jesus se dirigia até ele. Levi sentiu o coração acelerar. Os outros coletores olharam desconfiados. Os transeuntes pararam. O silêncio se formou quando Jesus parou diante da banca e o fitou mais uma vez. Não havia discurso. Apenas um convite. Um chamado que não era feito de palavras rebuscadas, mas de autoridade. Uma frase simples, direta, irresistível. "Segue-me." Levi não hesitou, não pediu tempo.
Não ponderou sobre os lucros daquele mês, nem sobre as roupas caras, nem sobre a casa espaçosa. Ele apenas se levantou. O som da cadeira arrastando-se no chão de pedra foi o único ruído antes de ele dar o primeiro passo fora da coletoria. As moedas ficaram para trás, mas algo muito maior começava a ser conquistado. As pessoas olharam em silêncio, confusas. Um cobrador de impostos abandonando tudo por um rabino? Que espécie de loucura era aquela? Mas para Levi, aquele era o primeiro ato de liberdade em toda a sua vida. Ele não seguia um estranho. Ele seguia aquele que, sem dizer muito, dizia tudo. Enquanto caminhava ao lado de Jesus, Levi sentia uma mistura de alívio e medo. Alívio por finalmente sair de uma prisão invisível. Medo por não saber o que viria a seguir. Mas a presença de Jesus o envolvia como um abrigo em meio à tempestade. Ele não estava mais sozinho. Horas depois, Levi fez o impensável. Organizou um banquete, não um encontro para os santos, mas uma festa para os esquecidos. Convidou publicanos, pecadores, homens e mulheres que, como ele, haviam sido deixados de lado pela religião e pela sociedade. E Jesus estava lá, sentado à mesa, comendo, rindo, olhando nos olhos daqueles que o mundo não queria ver. A casa de Levi, antes marcada pelo silêncio frio das transações, agora pulsava com vida. Havia vozes, alegria, perguntas sinceras, lágrimas inesperadas, e no centro de tudo estava o Mestre, falando sobre o reino de Deus, sobre arrependimento, sobre amor. Não com dureza, mas com verdade que curava. Do lado de fora, alguns fariseus murmuravam. Eles não entendiam. Diziam que Jesus estava se misturando com pecadores. Mas Jesus, ao ouvir, respondeu com palavras que queimaram dentro do peito de Levi. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Naquele momento, Levi compreendeu que não havia sido apenas chamado para abandonar sua velha vida. Ele havia sido chamado para ser testemunha de um novo caminho, um caminho de graça. À noite, enquanto os convidados iam embora e o silêncio voltava a tomar conta da casa, Levi permaneceu ali, sentado no canto da sala. Olhava para a mesa ainda bagunçada, lembrando cada rosto, cada conversa. Ele sabia que sua vida jamais voltaria a ser a mesma. Em seu coração, uma chama começava a se acender. Uma vontade de não apenas seguir, mas de guardar tudo o que via e ouvia. Um desejo de registrar cada passo daquele homem que o transformara sem exigir nada em troca. Ele ainda não sabia, mas estava sendo preparado para algo muito maior do que ele podia imaginar. A jornada estava apenas começando. E Levi, o cobrador de impostos que havia trocado tudo por um simples chamado, agora caminhava como discípulo. Ele não entendia todos os mistérios, mas sabia que havia encontrado a verdade. E a verdade tinha nome, rosto e voz: Jesus. Com o passar dos dias, Levi passou a ser chamado de Mateus, um novo nome para uma nova história. Seus passos agora seguiam os do Mestre, pelas estradas empoeiradas da Galileia, pelas aldeias esquecidas, pelas multidões famintas, não apenas de pão, mas de sentido. Mateus observava tudo. Jesus não apenas pregava, ele tocava, acolhia, via as pessoas com uma compaixão que desarmava até os mais duros de coração. Os leprosos se aproximavam e saíam curados. Os cegos ganhavam luz. Os coxos caminhavam como nunca haviam feito, e os corações quebrados encontravam descanso. Era mais do que milagres, era a presença viva de Deus entre os homens. E Mateus, sempre atento, começava a registrar, mesmo que mentalmente, cada gesto, cada palavra, cada olhar. Ele sabia que aquilo precisava ser lembrado. Precisava ser contado. Ao lado dos outros discípulos, Mateus ainda enfrentava desconfiança. Alguns não esqueciam seu passado, mas Jesus nunca o tratava como alguém menor.
nunca o lembrava de quem ele tinha sido, apenas o chamava a ser quem ele deveria ser. Essa aceitação sem condições era para Mateus o maior dos milagres. Em uma tarde, enquanto caminhavam por uma pequena vila, uma mulher se aproximou. Ela chorava por sua filha doente. Jesus a ouviu, tocou sua mão e a abençoou. A menina foi curada. Mateus assistiu à cena em silêncio, com os olhos marejados. Como alguém podia carregar tanto poder e ainda assim agir com tanta ternura? Havia também dias difíceis. O desgaste da caminhada, o peso dos olhares hostis, as ameaças dos religiosos. Mas nada disso fazia com que Jesus parasse. Seu foco era claro. Seu propósito era firme. E Mateus sentia que estava aprendendo mais do que qualquer rolo antigo poderia ensinar. Ele se lembrava do tempo em que dominava as cifras, calculava tributos e organizava os registros com precisão. Agora, com o mesmo zelo, ele observava os detalhes do reino que não se media por moedas, mas por almas. E, aos poucos, sua mente começava a organizar os ensinamentos, as parábolas, os milagres, as genealogias, a promessa. Numa noite, sob o céu estrelado da Judéia, os discípulos estavam ao redor de uma fogueira. Jesus falava sobre o reino, usando palavras simples, mas com um poder que atravessava o tempo. Mateus não conseguia dormir depois daquilo. Seu coração ardia. Algo dentro dele dizia que aquilo não podia se perder. Ele não sabia ainda como, mas sentia que seria parte daquele plano eterno. Que sua história, tão manchada e depois tão restaurada, precisava ser um canal para alcançar outros que também carregavam culpas e dores. Outros que, como ele, só precisavam de um olhar que dissesse: eu vejo você, eu escolho você. Cada dia ao lado de Jesus era uma lição viva. Ele via Pedro agir com coragem e impulsividade. Via João se aproximar com ternura. Observava os milagres e ouvia os sussurros da multidão. Mas, acima de tudo, ouvia o coração de Jesus bater com compaixão por cada um. E mesmo sem saber ainda o que escreveria no futuro, Mateus guardava tudo, porque cada passo do Mestre era eterno, cada palavra era vida. E ele queria que o mundo soubesse disso. Queria que nenhum pecador jamais pensasse que era tarde demais. Que nenhuma alma cansada acreditasse que não havia esperança. A caminhada continuava, e o cobrador de impostos tornava-se, a cada dia, um evangelista do coração, não apenas por observar, mas por viver, sentir, mudar. Ele sabia que o reino estava próximo, e pela primeira vez sentia que também fazia parte dele. Os meses passaram como ventos quentes nas terras da Judéia. Mateus caminhava ao lado do Mestre pelas cidades e vilarejos onde as multidões cresciam, famintas de sentido. A cada novo encontro, o coração de Mateus era mais moldado. Seu olhar se tornava mais atento, seu ouvido mais sensível, sua alma mais cheia de compaixão. Ele já não era o mesmo homem que deixara a coletoria de impostos. Algo dentro dele havia sido refeito. Certa vez, ao amanhecer, o grupo subia uma colina silenciosamente. Os discípulos ainda sonolentos, mas Jesus caminhava à frente, determinado. Quando chegaram ao topo, ele se assentou e começou a ensinar. Era o que mais tarde Mateus chamaria de o Sermão do Monte. Palavras tão simples e profundas que pareciam penetrar até o fundo da alma. Mateus se ajoelhou entre as pedras, ouvindo como quem recebe um tesouro. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos. Aquilo era o oposto de tudo o que o mundo ensinava. Era um chamado à verdade interior, não à aparência. Um chamado à justiça que brota do coração, não de regras externas. Enquanto os outros absorviam em silêncio, Mateus gravava tudo, cada palavra, cada frase, não por obrigação, mas porque o espírito dentro dele não permitia esquecer.
Ele começava a compreender que sua mente analítica, antes usada para tabelas e impostos, agora era instrumento para registrar as palavras do céu. Os dias seguintes foram cheios de milagres. Um centurião viu seu servo curado à distância. Uma mulher com fluxo de sangue foi restaurada com um simples toque. Um homem possuído foi liberto e recobrou o juízo. Mateus via, anotava em sua memória e, mais uma vez, se maravilhava. O reino estava entre eles e era real, mas nem tudo era alegria. Em uma vila da Galileia, ao fim de uma pregação, fariseus se aproximaram. Suas palavras eram frias, acusadoras. Questionavam a autoridade de Jesus, exigiam sinais, duvidavam do que já estava diante dos olhos. Mateus sentiu raiva. Como podiam ser tão cegos? Mas Jesus não os combatia com ódio. Respondia com firmeza e verdade, sempre com mansidão. Ele conhecia os corações. Sabia o que havia por trás das máscaras. Numa noite, sob o luar, Mateus se afastou um pouco para orar. Ele se lembrava do seu passado, de como julgava tudo por números, por aparência, por lucros. Agora tudo parecia sem valor diante da presença de Jesus. Havia algo mais, algo eterno. Ele não sabia como explicar, mas sentia que sua vida estava sendo construída pedra por pedra sobre uma rocha firme. Em um momento de silêncio, ouviu passos. Era Jesus. Ele se aproximou, sentou-se ao seu lado e ficou ali sem dizer nada. Apenas olhou para o céu, como quem contempla o Pai. Mateus sentiu lágrimas brotarem sem esforço. Ele queria perguntar tantas coisas, mas nenhuma palavra saiu. O silêncio dizia tudo. O amor não precisa de explicações, basta estar presente. Na manhã seguinte, os discípulos foram enviados 2 a 2 a pregar. Jesus os enviava com autoridade, mas também com instruções claras. Nada de ouro, prata ou sacolas. Apenas a confiança no Pai. Quando chegou a sua vez, Mateus sentiu o peso da responsabilidade, mas também uma alegria profunda. Ele, que antes cobrava para servir Roma, agora saía para servir o reino dos céus. Ao entrar nas aldeias, ele via os olhares desconfiados, mas também encontrava corações abertos. Contava o que vira, o que ouvira, o que experimentara. Não era apenas sobre milagres, era sobre esperança. Sobre um Deus que vinha ao encontro dos rejeitados, dos feridos, dos esquecidos. Certa vez, uma mulher idosa lhe segurou a mão com força e disse: "Eu achei que Deus havia me esquecido." Mateus sentiu seu peito se apertar. Ele conhecia esse sentimento. Mas agora podia testemunhar. Deus nunca esquece os seus. Quando retornou ao grupo, sujo de poeira e com os pés feridos, Jesus o recebeu com um sorriso, como quem sabe exatamente o valor de cada passo dado em fé. E ali, no reencontro dos enviados, Mateus sentiu que já não era apenas um seguidor, ele era um mensageiro. A missão era grande, o mundo ainda estava escuro, mas agora uma luz havia acendido dentro dele. Uma luz que ele jamais permitiria apagar. Em meio ao ritmo intenso do ministério de Jesus, Mateus começou a perceber algo mais profundo do que qualquer milagre ou ensinamento. Ele via o coração do Mestre se entristecer diante da dureza dos homens. Observava quando Jesus se retirava para orar, sozinho, em montes ou desertos. Havia um fardo sobre ele, uma urgência silenciosa. Algo estava se aproximando, e embora ninguém dissesse em voz alta, os discípulos sentiam. Certa tarde, ao atravessarem Jerusalém, Mateus notou como os olhares se tornavam mais hostis. Os fariseus e sacerdotes já não apenas murmuravam, agora tramavam, observavam cada movimento, cada palavra. O ar estava carregado de tensão. Ainda assim, Jesus caminhava em paz, como quem já sabia o fim, e aceitava. Durante um jantar em Betânia, uma mulher entrou na sala com um vaso de alabastro. Em silêncio, quebrou o vaso e ungiu os pés de Jesus com um perfume caro.
Os discípulos se agitaram, questionaram o desperdício, mas Jesus os interrompeu. Ela fez isso para o meu sepultamento. Aquela frase ficou como um sussurro gelado no coração de Mateus. Sepultamento. A morte se aproximava e eles ainda não estavam prontos. Nos dias seguintes, os eventos aconteceram como uma avalanche. A entrada triunfal em Jerusalém, com o povo clamando Hosana, a limpeza do templo, as últimas parábolas e, por fim, a ceia. Foi ali que Mateus viu pela primeira vez os olhos de Jesus tão carregados de dor. Ele falava do corpo, do sangue, da traição. Judas já havia saído, e Mateus sabia, no fundo, que algo irreversível estava por vir. Naquela noite, eles seguiram para o Getsêmani. Jesus pediu para orarem com ele, mas o cansaço os venceu. Mateus adormeceu por instantes, mas foi despertado por gritos e tochas. Soldados, Judas, beijo, prisão. Tudo aconteceu rápido demais, e os discípulos fugiram. Mateus correu para as sombras, o coração em desespero, a mente sem entender como tudo havia desmoronado. Nas horas seguintes, o mestre foi julgado, açoitado, humilhado. Mateus assistia de longe, escondido entre as paredes de Jerusalém. Queria fazer algo, gritar, impedir, mas o medo o paralisava. No Gólgota viu a cruz, viu os pregos, viu o céu escurecer, viu Jesus entregar o Espírito, e ali, entre lágrimas e poeira, Mateus sentiu o mundo desabar. Por 3 dias, o silêncio foi absoluto. A culpa, insuportável. Como haviam deixado tudo acontecer? Como permitiram que o Salvador morresse como um criminoso? Mas então, na manhã do 3º dia, as mulheres voltaram do túmulo com uma notícia que parecia impossível. Ele ressuscitou. No começo, Mateus não sabia se podia acreditar. Mas quando viu Jesus com os próprios olhos, quando ouviu sua voz novamente, algo se partiu e se refez dentro dele. O que parecia o fim era apenas o começo. Jesus ficou com eles por 40 dias. Falava do reino, das Escrituras, do propósito eterno, e então, no alto de um monte, os abençoou e subiu aos céus diante dos seus olhos. Mateus ficou ali, parado, com o coração cheio de uma certeza inabalável. Eles tinham uma missão, e o mundo precisava saber. Os dias seguintes foram cheios de oração, temor e expectativa. No Pentecostes, o Espírito Santo desceu com poder, e Mateus sentiu como se fogo o consumisse por dentro. Agora, ele compreendia tudo. O reino era real. Jesus era o rei. E ele era um embaixador dessa verdade. Foi então que começou a escrever o passado, os milagres, os sermões, as parábolas. Tudo precisava ser registrado, não por orgulho, mas por amor, por zelo, para que cada geração soubesse, para que o mundo jamais se esquecesse. Ele escreveu sobre o nascimento de Jesus, sobre João Batista, sobre o batismo no Jordão. Escreveu sobre as curas, os montes, os vales, sobre a cruz, o túmulo vazio, a vitória. Cada palavra era escrita com lágrimas e reverência, porque ele não contava uma história. Ele contava a verdade que havia salvado sua vida. Mateus já não era mais lembrado como Levi, o cobrador de impostos. Agora era o evangelista, o homem que trocou moedas por palavras eternas e que decidiu contar, com fidelidade e paixão, a história do Filho de Deus, a história que transformou o mundo e, primeiro, transformou seu próprio coração. Mesmo após a ascensão de Jesus e a descida poderosa do Espírito em Pentecostes, a vida de Mateus não voltou a ser simples. Ao contrário, foi marcada por intensidade, entrega e risco. O mundo que outrora o rejeitava como cobrador de impostos, agora o via como seguidor de um crucificado, e ainda assim ele não voltaria atrás. O grupo de discípulos permaneceu unido por um tempo em Jerusalém. A igreja crescia rapidamente. Havia milagres, conversões, mas também perseguições.
A sombra do império e da religiosidade endurecida pairava sobre cada reunião. E mesmo assim, Mateus permanecia firme. Ele sabia que a verdade exige coragem. Por muito tempo permaneceu quieto. Observava os acontecimentos, servia os irmãos, orava, escrevia. Foi nessa fase que sua missão como escritor tomou forma definitiva. Ele não apenas queria contar o que viu, queria mostrar ao seu povo, aos judeus, que Jesus era o Messias prometido, o cumprimento de todas as profecias, a ponte entre a antiga aliança e a nova vida. Cada trecho que ele escrevia vinha carregado de zelo. Ele citava Isaías, Moisés, Davi, ligava genealogias com histórias de fé. Mostrava que Jesus era o filho de Davi, o filho de Deus, o cordeiro que tira o pecado do mundo. Escrevia não para convencer pelo intelecto, mas para tocar o coração. Porque a fé não se impõe. Ela floresce quando se encontra com a verdade. Os anos passaram, a igreja se espalhou. Alguns discípulos foram mortos. Tiago, irmão de João, foi o primeiro. Pedro e Paulo também enfrentaram prisões. O mundo já não era o mesmo. Mas Mateus continuava. Em silêncio, em cidades pequenas, ensinando, exortando, contando. Onde quer que fosse, carregava duas certezas. Jesus vive e o mundo precisa saber. Conta-se que Mateus viajou até regiões distantes, talvez até a Etiópia ou a Pérsia. Ali, pregou o evangelho para povos que jamais haviam ouvido falar de Abraão ou de Moisés. E mesmo assim, as palavras de Jesus tocavam corações. Porque a verdade não tem fronteiras, e o amor de Deus não conhece barreiras culturais ou geográficas. Em uma dessas viagens, enfrentou forte perseguição. Foi ameaçado, chamado de herege, mas não se calou. Preferia morrer anunciando a salvação do que viver renegando a esperança. E foi assim, em meio a um povo estranho, longe da sua terra, que Mateus entregou sua vida pela causa do reino. Dizem que suas últimas palavras não foram de medo ou desespero, mas de louvor. Ele sabia que sua vida, marcada por erros, graça e transformação, era agora um testemunho eterno. E ao fechar os olhos, foi recebido não como um ex-cobrador de impostos, mas como um fiel servo do rei. Hoje, cada vez que abrimos o Evangelho de Mateus, não lemos apenas um registro, lemos uma alma, um coração que foi tocado por Cristo e escolheu nunca mais voltar atrás. Lemos sobre um homem que deixou o conforto de uma vida previsível para mergulhar em uma missão eterna. E mesmo sem o ver, nós também somos convidados a nos levantar da coletoria, a seguir o Mestre, a deixar para trás o que nos prende e a escrever com nossas próprias vidas o Evangelho que transforma o mundo, assim como Mateus fez, até o fim.